Que a paz e a graça do nosso Deus permaneça com todos os irmãos. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Leremos o versículo 51 ao 54. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 51, que diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação ao Senhor. Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, nós já tivemos o privilégio, ó Deus, de entoar cânticos espirituais ao teu santo nome, de meditar, ó Deus, no sacrifício solene do teu Filho Jesus Cristo, o privilégio de participarmos, Senhor, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ó Deus, e lembrarmos que nós ansiosamente aguardamos o dia que poderemos participar da ceia também no reino dos céus. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque neste momento nós também temos a oportunidade de meditar na tua palavra. E o que nós lhe pedimos neste momento, ó Deus, é iluminação através do teu Santo Espírito. Ó Deus, tira, ó Deus, todo e qualquer tipo de dúvida, que nossa mente, ó Deus, neste momento seja cativa pela tua palavra, ó Deus, e que ela possa cumprir cabalmente o propósito pela qual o Senhor a designou. Que ela, ó Deus, possa suprir as nossas necessidades espirituais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista ela sofreu uma derrota. E 4 potências mundiais naquela época surgiram: a União Soviética, o Reino Unido, os Estados Unidos e a França. Essas 4 potências se reuniram em uma conferência e decidiram dividir essa Alemanha em 4 blocos, 4 zonas de ocupação, cada uma sob responsabilidade de cada um desses países. Com o passar dos anos, a Alemanha Oriental, ou melhor, a Alemanha acabou sendo dividida em 2 partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, reunida ali os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, ela acabou se desenvolvendo mais do que a parte oriental. E isso acabou gerando uma tensão por conta desse desenvolvimento, tanto tecnológico, tanto na área da comércio, da indústria, da educação, da parte ocidental, acabou gerando uma migração do povo da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Dentro da Alemanha existia também a cidade que nós conhecemos hoje, que é a capital, Berlim. Essa cidade ela acabou também sendo dividida. Essa cidade acabou sendo repartida entre esses 4 países, entre essas 4 nações. E exatamente o povo que fazia parte da Alemanha Oriental, por ver o desenvolvimento da Alemanha Ocidental, acabou migrando. O que houve ali foi um êxodo, buscando melhores oportunidades, buscando melhores condições de trabalho, buscando desenvolvimento. Diante desse êxodo, dessa migração crescente do povo para a Alemanha Ocidental, sob a influência da União Soviética, levantou-se então, no dia 13 de agosto de 1961, começou a construção do muro que nós hoje conhecemos, que a história ficou marcada como o Muro de Berlim. Uma barreira física que separava famílias, a cidade, amigos. No dia 9 de novembro, por conta de uma intensa pressão popular, 9 de novembro de 89, por conta de uma intensa pressão popular, manifestações e uma série de transformações políticas, o governo da Alemanha Oriental anunciou que os cidadãos poderiam partir
daquele momento e cruzar livremente a fronteira. Naquela mesma noite, cidadãos com marretas, picaretas, começaram a derrubar pedaços do muro. Após quase 3 décadas de separação e sofrimento, o mundo testemunhou um dos momentos mais marcantes da história, a queda do Muro de Berlim. Esse trecho da história, irmãos, é uma pequena ilustração para informar que, assim como o mundo assistiu um símbolo da separação sendo rompido, também houve um símbolo no Calvário, também marcados por sinais inconfundíveis. Sinais que declararam para a humanidade que a cruz não foi uma derrota, mas a maior vitória da história. Em Mateus, nós vamos ver que esses sinais acompanharam o grande martírio da humanidade, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Cada um desses sinais aponta para uma realidade espiritual, uma realidade gloriosa, conquistada por Jesus na cruz. Na cruz, Jesus não foi derrotado, mas triunfou gloriosamente. Os eventos que ocorreram na sua morte não são apenas sinais visíveis, mas mostram e revelam a reconciliação do Deus com o seu povo, a redenção e o juízo cumprindo em favor do seu povo. Paulo, em carta aos Colossenses, vai dizer que os nossos pecados, o escrito de dívida que constava contra nós, foi cancelado na cruz do Calvário. Ali também Jesus expôs de forma vergonhosa todo o principado e potestade, e Paulo vai dizer, triunfando sobre eles na cruz. Para os romanos, a cruz era um símbolo, um sinal de humilhação. Para os judeus, a cruz era um sinal de maldição. Mas para Deus, a cruz é um símbolo de vitória, é um símbolo de triunfo. E é exatamente isso, irmãos, que eu quero meditar com os irmãos. Sinais da vitória de Cristo na cruz. Que sinais é esse, ou melhor, são esses, que evidenciam que a cruz de Jesus não foi apenas um evento para a condenação de um mero criminoso. Foi um evento que marcou a história da humanidade, e esses sinais reportam e reforçam que ali não foi apenas um homem condenado à morte, foi sim um filho de Deus que entregou a sua vida, e ali ele estava concretizando a vitória que, como diz o pastor Cândido, gosta de afirmar desde a fundação do mundo. A primeira observação que eu quero fazer, a primeira verdade que eu quero destacar é que na cruz houve ali a vitória da reconciliação. É o que nós vamos ver na primeira parte do versículo 51. Diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu separava, irmãos, o santo lugar do lugar do santo dos santos, no templo lá em Jerusalém. O santo dos santos era um lugar da presença especial de Deus, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. E isso somente uma vez por ano. Esse evento especial era chamado de Dia da Expiação. Levítico capítulo 16, ele vai apresentar com mais riqueza de detalhes como era a cerimônia desse dia. O véu era uma cortina espessa, densa, que tinha aproximadamente 18 metros, segundo os estudiosos, feita de linho fino, púrpura e escarlate azul. O véu, ao rasgar-se, irmãos, de alto a baixo, indica que houve um ato soberano de Deus e não uma obra humana. O véu, se rasgar de alto a baixo, era um sinal de que Deus estava agindo e que aquele evento não teve nenhuma participação, nenhuma colaboração, nenhuma contribuição do homem. Assim como a derrubada do Muro de Berlim, como eu citei agora há pouco, representava livre acesso ao povo alemão, o rasgar do véu mediante a morte de Cristo significa que a barreira que impedia o acesso direto ao Pai foi removida. Agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem livre acesso ao trono da graça. O rasgar do véu simboliza que, pela morte de Cristo, o caminho para Deus foi aberto e que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento se torna agora ultrapassado, não tem mais validade. Hebreus vai nos dizer, no capítulo 9, 11 e 12, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O texto de Hebreus vai nos dizer mais. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, mão desta obra, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O rasgar-se do véu, irmãos, indica essa oportunidade rica e preciosa, esse privilégio que agora não está apenas na mão ou na função do sumo sacerdote, mas está agora à disposição de todo aquele que crê em Jesus Cristo, de todo aquele que abraça a salvação pela fé. A cruz remove a nossa condenação, a culpa e a separação. Tomando desse conhecimento, irmãos, essas verdades, isso deve gerar em nós um ânimo, uma alegria, uma coragem, pois nós não precisamos mais de mediadores humanos, nem de rituais para nos aproximarmos de Deus. Cristo, ele é suficiente. Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele nos diz, e ele nos está dizendo, com rasgado véu, que está abrindo o caminho para mim e para você. Que esse caminho agora está acesso. Não existe uma barreira, não existe uma cancela, não existe um obstáculo que nos impede de nos aproximarmos dele. Ele libertou, ele derrubou a muralha que existia e que fazia essa separação entre nós e Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, diz o Hebreus, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é o primeiro sinal, irmãos, da vitória de Cristo na cruz. A vitória da reconciliação. A vitória da oportunidade que a humanidade agora tem de acessar a presença de Deus pela fé em Cristo Jesus. O povo que estava afastado, a barreira que existia, o véu que fazia essa separação, que mostrava essa exclusividade de apenas um sumo sacerdote, agora esse privilégio é estendido a mim e a você. É estendido a todos nós, que pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé nessa oferenda única e para sempre, nós temos esse direito e esse privilégio de acessarmos a presença do Pai. E nós, como respondemos, irmãos, então, a esse acesso que nos é dado? Como nós respondemos a esse privilégio que nos é concedido? Temos buscado efetivamente a presença do Senhor? Temos nos apoderado, como diz o texto de Hebreus, com confiança, com intrepidez desse privilégio? Temos buscado constantemente a presença do nosso Pai, através dos meios de graça, da oração, da comunhão, do culto público. Todos esses são meios que o próprio Cristo disponibiliza para mim e para você, para nós usufruirmos desse acesso que um dia estava restrito, mas que na cruz, há 2000 anos, foi rasgado e agora nós temos esse privilégio. Imagine como foi a alegria daquele povo na Alemanha há mais ou menos 30 anos, ao poder destruir aquele muro, que era um sinal de repressão, que era um sinal de limitação, onde você vivia totalmente à margem ou à mercê de uma sociedade que estava sendo oprimida por um país que era ditador, opressor, e agora você tem a oportunidade de ir e vir, de usufruir, de poder crescer, de poder se desenvolver. Se houve tamanha alegria para aquele povo, quanta alegria não deve haver para nós, que estávamos destituídos da presença de Deus, que estávamos afastados por conta do pecado da presença de Deus, e que pela cruz e pelo véu que foi rasgado e pelo novo caminho que o próprio Cristo
preparou para nós, nós temos agora esse privilégio. Essa é a primeira vitória, irmãos, a vitória da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto não fala apenas dessa reconciliação, dessa restauração da comunhão com o Senhor, desse privilégio que nós temos de acessar novamente a presença do Pai. A Bíblia vai falar a respeito de fenômenos que a natureza manifestou. E aqui nós vamos identificar que a vitória de Cristo na cruz, ela também vai afetar a natureza que tinha sido corrompida, a natureza que tinha sofrido os efeitos do pecado. O segundo ponto que eu quero destacar, então, é que a vitória na cruz de Cristo está também voltada para a criação corrompida. O verso 51 ainda diz, a segunda parte, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Naquela tarde, irmãos, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona. A Bíblia diz que houve terremotos, e que por conta desse terremoto, as pedras se fenderam. Naquela tarde, irmãos, não foram apenas os homens que se manifestaram com gritos, com insultos, com blasfêmias contra o nosso Senhor. A própria criação também reagiu. Quando o Filho de Deus foi pregado na cruz, o céu se cobriu de trevas. É como se estivesse expressando, ou melhor, como se não quisesse testemunhar aquela cena. A terra tremeu como se não pudesse sustentar tamanha crueldade ao Filho de Deus. As rochas se fenderam. É como se a própria terra tivesse com seu coração partido, porque ali o Filho de Deus estava sendo sacrificado. Era a natureza dizendo, isto não está certo. Era um sinal de protesto, era um sinal de lamento. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que a natureza manifestava-se em sinal de protesto, lamentando, repudiando aquilo que estava sendo feito ao Filho de Deus. Ao mesmo tempo, sem perceber, a criação também anunciava: o que está acontecendo aqui é terrível, mas é necessário. É doloroso, mas é redentor. Porque enquanto os homens matavam o Filho de Deus, o próprio Deus, através da cruz, estava derrotando o pecado, a morte, a corrupção que dominava a criação desde Gênesis. Quando Adão pecou, irmãos, não só a humanidade caiu. Como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a criação também foi afetada. A terra passou a produzir espinhos, o trabalho se tornou duro, se tornou árduo, surgiram desastres naturais, doenças, morte e corrupção em toda a ordem da criação. O terremoto e o fender das rochas sinalizam uma reação da natureza. A terra, através dos fenômenos naturais, estava respondendo à morte de Cristo, porque Cristo não apenas nos salva individualmente, mas sua morte afeta toda a ordem da criação, e ali é dado início à restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. A redenção resulta na renovação da criação. O terremoto e o rasgar das rochas não são antecipações visíveis daquilo que Deus estava começando a fazer por meio de Cristo. Esse processo que será plenamente realizado na nova criação. João vai dizer em Apocalipse: eis que vi novo céu e uma nova terra. O Senhor também vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. A morte de Cristo anuncia que um novo céu e uma nova terra estão garantidos pela cruz. A criação que foi sujeita à maldição desde a queda treme diante do ato redentor que inaugura a sua própria redenção no futuro. O apóstolo Paulo, em Romanos 19, 23, vai dizer: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo, irmãos, está dizendo que há uma expectativa grandiosa naquilo que foi criado.
A criação aguarda ansiosamente. Há uma expectativa. É como uma pessoa que está olhando fixamente para o horizonte, aguardando alguém se aproximar, aguardando um barco, um salva-vidas, um farol que vai ali sinalizar o caminho. Essa é a expressão que Paulo está dizendo em relação à criação. A criação que foi afetada por causa do pecado. A criação que foi corrompida por causa do delito humano. Que não só o homem sofreu a penalidade, mas também a terra, que recebeu a maldição. Ela agora aguarda ansiosamente, com expectativa, com desejo, com forte ânsia, a manifestação dos filhos de Deus. Significa, irmãos, que a terra ela não vai receber as mesmas glórias que o corpo do homem em Cristo Jesus, mas que ela também receberá restauração na manifestação do Filho de Deus. A terra também será restaurada. A terra também será redimida, por assim dizer. Por isso houve aquela manifestação. Não só em sinal de repúdio, não só em sinal de protesto, mas a própria natureza estava ali sinalizando que um dia ela também seria restaurada por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por conta do sacrifício salvador do Senhor. Como disse agora há pouco, a redenção não resulta na renovação da criação. Cristo não nos salva apenas individualmente, mas a sua morte afeta toda a ordem da criação, dando início à restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Essa é a segunda vitória, esse é o segundo sinal da vitória de Cristo. A vitória sobre a criação que foi corrompida, que foi afetada pelo pecado. Mas há também um terceiro sinal, uma terceira evidência, há uma terceira maravilha que nós podemos assim dizer, que foi manifesta ali na cruz do Calvário em Cristo. E nós vamos ver isso no versículo 52 e 53. E saindo dos sepulcros, sim, os irmãos podem ler, por favor, versos 52 e 53. E apareceram. Esse é um dos eventos, irmãos, mais misteriosos que nós vamos identificar no Novo Testamento. E esse evento é relatado apenas pelo apóstolo Mateus. Meus irmãos, essa cena é uma cena extraordinária. É como se o próprio Deus estivesse dizendo e anunciando ao mundo: a morte foi derrotada. O texto nos diz que os sepulcros se abriram. E não foi qualquer pessoa que ressuscitou, foram corpos de santos, pessoas piedosas, pessoas que viveram na esperança do Messias, homens e mulheres da antiga aliança que morreram na fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Percebam algo interessante, embora os sepulcros tenham sido abertos no momento da morte de Cristo, o texto ele é muito claro em dizer que eles só foram sair dos sepulcros após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo importante e curioso, por quê? Porque Cristo, irmãos, é o primogênito dentre os mortos, como diz Colossenses. Ele é as primícias dos que dormem. Nenhuma ressurreição poderia ocorrer antes da vitória de Cristo sobre a morte. Ele é aquele que, ao vencer a morte, garante a certeza da nossa própria redenção, da nossa própria ressurreição no futuro. Esses santos, narrados por Mateus, só saem dos sepulcros após a ressurreição de Jesus, testificando de forma pública e poderosa que a morte já não tem mais a palavra final. Aqui Deus está mostrando de maneira visível o que Paulo depois vai ensinar aos coríntios, que na cruz e na ressurreição de Cristo foi tragada a morte na vitória. Esses santos ressuscitados são como uma antecipação da ressurreição final que aqueles que morreram em Cristo irão receber. Um sinal visível de que o Deus que prometeu no Antigo Testamento a redenção completa, a vitória sobre a morte, a restauração de todas as coisas, já começou a cumprir na pessoa de Jesus todas essas promessas. Não apenas na cruz Jesus pagou o preço pelos pecados nossos, mas também começou imediatamente a manifestar os efeitos da sua vitória sobre a morte. Esses santos entram na cidade santa, Jerusalém, e aparecem a muitos. Isso não é uma aparição espiritual,
não é uma visão, não é um espírito flutuante, não é um fantasma. O texto diz claramente: corpos de santos, pessoas que viveram na expectativa da manifestação do Messias. Essa é uma ressurreição física, real e concreta. Isso nos mostra, irmãos, que o reino de Deus não é apenas uma realidade espiritual e invisível, mas é uma realidade que toca no físico, no corpo, no concreto, no palpável. A redenção que Cristo traz não é apenas para a alma, mas também para o corpo, para a criação, para tudo que foi afetado pelo pecado. E o que isso nos ensina, irmãos, hoje? Isso nos ensina que a morte não é o fim. A morte não tem mais domínio sobre os que estão em Cristo. Muitos costumam dizer que há solução para tudo na vida, só não há para a morte. Essa não é uma verdade. O Filho de Deus mesmo disse: e eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim como aqueles santos saíram dos sepulcros e foram vistos, um dia todos os que estão em Cristo também ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos seus túmulos para viverem eternamente na glória. Um dia, nossa irmã Cecília ouvirá a voz do seu Senhor, chamando-o para a glória. Um dia, nossa irmã Nice ouvirá a voz do Senhor. Um dia, nossa irmã Marlene ouvirá a voz do Senhor, chamando para usufruir das riquezas de um novo céu e de uma nova terra, onde habita a justiça. Isso nos consola profundamente, irmãos, diante do luto, diante da tristeza, da perda, diante do sofrimento. A cruz e a ressurreição de Cristo não são apenas verdades teológicas, não é algo que fica apenas no nosso conhecimento, não é apenas um conhecimento teórico. Elas são a certeza de que, embora nós enterremos nossos irmãos queridos, hoje nós o veremos novamente no futuro, porque Cristo, ele venceu a morte. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E Paulo vai concluir dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos, por causa desses benefícios que nós encontramos na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus manifesta ali a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Todos nós que aguardamos a redenção, todos nós que aguardamos o dia da manifestação do Senhor, usufruiremos e seremos participantes desse resultado glorioso. Se o Senhor, quando vier, nós não estivermos vivos, acontecerá isso conosco. Esse corpo mortal, esse corpo corruptível, esse corpo falho será revestido de corruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. E como diz o apóstolo João, nós o veremos como ele é. Nós também seremos como ele é. Nós também teremos o nosso corpo glorioso, assim como Cristo também possui esse corpo glorioso agora. Essa, irmãos, é a vitória, é o sinal da vitória do Senhor Jesus na cruz. A vitória sobre a morte. A vitória que ele conquistou em favor de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor por esse benefício. Partindo já para o último ponto da nossa meditação, irmãos, no versículo 54, nós vamos ver que um sinal da vitória de Cristo está na vitória da confissão. Verso 54, que diz: o centurião e os que com eles aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O texto nos apresenta, irmãos, um personagem completamente improvável. Um centurião romano, um oficial do exército imperial, comandante de cerca de 100 soldados. Alguém que até aquele momento representava não só um império que oprimia, que massacrava, mas também alguém que tinha uma ignorância espiritual dos
que representava, vamos dizer assim, a ignorância espiritual dos gentios, daqueles que não conheciam o Deus de Israel. Mas perceba como Deus, até nesse momento, ele pode conduzir os eventos de maneira soberana. Aquele homem que esteve encarregado de supervisionar a execução de Jesus, aquele que muito provavelmente viu, não só viu, mas também ouviu todo o escárnio, toda a zombaria, o sofrimento de Cristo, que viu todo o processo de massacre, de espancamento, de como Cristo foi torturado, é justamente este homem que se torna uma das primeiras testemunhas da verdadeira identidade de Jesus Cristo no momento da sua morte. O texto nos diz que, vendo o terremoto e tudo o que se passava, todos os eventos sobrenaturais que acompanharam a morte de Cristo, a escuridão, o tremor da terra, o rasgar do véu, as rochas fendidas, aquele homem foi tomado por algo que o evangelista vai descrever como um grande temor. Esse temor, irmãos, não é simplesmente um medo, um receio, um pavor diante da situação estranha, mas carrega aqui a ideia de um temor reverente, um reconhecimento que estava diante de algo que ultrapassava a realidade natural. Não era um temor comum, não era um medo de andar sozinho no escuro, não. Era algo que mexia não só com sua mente, mas também com seu espírito, por saber e reconhecer que naquele momento algo de extraordinário estava acontecendo. Esse temor, irmãos, é o mesmo que acomete aqueles que na Bíblia percebe que estão na presença direta do divino, do sagrado, do eterno. Quantas vezes o Senhor, ao se manifestar, ou até mesmo o anjo do Senhor ao se manifestar, não despertava esse temor nas pessoas? E a primeira palavra do anjo, muitas vezes, a dizer era: não temas. Esse era o temor que tomou não só aquele centurião, mas como aqueles soldados. Não é simplesmente medo, mas uma consciência de pequenez, de reverência e de um assombro santo. E qual a conclusão que isso nos leva, irmãos? Juntamente com os soldados, aqueles homens estavam declarando que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, vejam que até mesmo um homem endurecido, um soldado romano, um homem acostumado à brutalidade, um homem acostumado à violência, ao massacre, ao sangue, ele tremeu e confessou. Confessou verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Se até ele, irmãos, reconheceu, como nós podemos, cercado de Bíblia, de igrejas, cercado de pregações, permanecermos indiferentes à cruz de Cristo? Se um homem que estava acostumado com massacre, com injustiça, com coisas tão cruéis, reconheceu que o próprio Cristo, aquele homem pendurado no madeiro, não era mais era verdadeiramente o Filho de Deus, como as pessoas, diante de tantas mensagens, dias após dias, folhetos, links de transmissões, presença no culto público, como ainda algumas pessoas podem permanecer resistentes, indiferentes à verdadeira identidade de Jesus? Aquele que foi desprezado, cuspido e crucificado é sim o Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis. E a cruz não foi um sinal de derrota, foi um sinal de triunfo, um sinal de vitória. Até os inimigos foram forçados a reconhecer a sua identidade. Enquanto os discípulos haviam fugido e os líderes judeus zombavam, um soldado romano, representante do império que oprimia o povo de Israel, se torna a voz que proclama a verdade que os próprios judeus eles buscavam rejeitar. Meus irmãos, essa declaração não é algo pequeno. Ela é, na verdade, a mais alta confissão feita por uma boca humana até aquele momento no Evangelho de Mateus, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. O que é surpreendente nessa confissão é que ela não vem dos escribas, ela não vem dos fariseus, ela não vem dos sacerdotes, ela não vem nem mesmo dos discípulos, porque eles haviam fugido por conta do medo. Não, ela vem de um gentio, de um soldado romano. Isso é significativo, irmãos, porque aí nós começamos a perguntar por que Cristo suportou tudo isso?
Porque Cristo, como diz Pedro, como ele falou para Pedro, embainha a tua espada, Pedro. Ou você acha que eu não posso rogar ao Pai, ele agora me enviaria 12 legiões de anjos? Cristo tinha um poder para, com apenas um clamor, Cristo tinha um poder para, com apenas uma ordem, povoar aquele campo com anjos, prontos a guardá-lo, prontos a livrá-lo. Mas por que Cristo se permitiu sofrer? Porque Cristo se permitiu passar por todo esse processo de dor. Porque Cristo permitiu suportar as afrontas. Porque Cristo suportou os escárnios, as zombarias. O texto nos mostra, irmãos, porque o Evangelho, a cruz de Cristo, Jesus ele não veio apenas para os seus, a prioridade era os judeus, mas o Evangelho de Jesus era alcançar também aqueles que estavam distantes. A promessa de Deus é alcançar também aqueles que faziam parte do povo gentil. E isso é algo constante no Evangelho de Mateus. Jesus falando, por exemplo, fazendo referência à viúva de Sarepta, Jesus fazendo referência a Naamã, a homens que não faziam parte do povo de Deus, a homens que não faziam parte da aliança, mas que receberam os seus milagres, que foram abençoados. E Jesus, ele se coloca nessa condição, de que ele também veio para os gentios, de que ele também veio para aqueles que não conhecem ao Senhor, daqueles que não tiveram essa oportunidade de conhecer o Deus da aliança. Isso é significativo, irmãos, pois desde o início o Evangelho aponta para o fato de que Jesus é o Messias, não apenas para Israel, mas também ele é luz para os gentios, como a vinda dos magos, na verdade, no Evangelho de Mateus capítulo 2, como a fé do centurião registrado no capítulo 8. Mateus 28 mostra essa grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus se permitiu passar por tudo isso. Jesus se permitiu sofrer para que recebesse a confissão da boca de pecadores. E essa é uma realidade, irmãos, que segundo Paulo, lá em Filipenses, ainda vai acontecer. Se hoje pessoas não se rendem e não confessam a Jesus Cristo, vai chegar o dia que elas também confessarão. Mas, infelizmente, essa confissão será para condenação, porque o próprio Paulo diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A cruz, aqui, irmãos, a cruz se torna visível. Aquilo que Israel, em sua cegueira espiritual, não reconheceu, um gentil agora reconhece. Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Isso ocorre não nos milagres. Esse reconhecimento de que Cristo é Filho de Deus ocorre não quando Jesus está realizando um grande milagre, não nos seus sermões que impactavam as pessoas, não nos seus feitos poderosos. Esse reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus ocorre na sua morte. É na cruz que Jesus é revelado como o Filho de Deus. Isto cumpre aquilo que existe, isto cumpre aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O centurião viu a cruz, e na cruz ele viu que muitos não enxergaram. Ele viu que aquele homem que sangrava, que foi escarnecido, que foi rejeitado, que foi crucificado, não era simplesmente um condenado qualquer, era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso não é uma obra do acaso, nem um resultado simplesmente dos sinais externos. Muito provavelmente, com convicção, o Espírito Santo manifestou-se ali, porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que traz iluminação, que traz entendimento para o homem pecador reconhecer que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Paulo também diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for também mediante o Espírito. O primeiro fruto público e visível da morte de Cristo é que um não cristão, um não judeu, um gentil,
confessa a sua identidade, confessa que ele é o Filho de Deus. Esse é um desfecho glorioso, irmãos, da cruz. A cruz, ela não revela apenas a vitória da reconciliação. Ela não sinaliza apenas a vitória sobre a morte e sobre a criação que foi corrompida por conta do pecado. Ela também proclama de forma definitiva que não há outro além de Jesus Cristo, que nenhum outro é verdadeiramente o Filho de Deus, como confessou o centurião. Diante dos sinais que cercam a cruz, Jesus é o Filho de Deus. Diante de tamanha glória, até o endurecido soldado romano não pode negar quem ele era. E hoje, esses mesmos sinais eles não ficaram presos na cruz. Esses sinais, eles percorreram, eles transpassaram os séculos, os milênios. Esses sinais ainda falam hoje, esses sinais ecoam hoje, chamando a mim e a você a fazer a mesma confissão, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Para concluir a nossa meditação, irmãos, eu quero fazer breves aplicações. A primeira aplicação, referente a esses sinais que Jesus manifestou, ou melhor, que acompanharam a crucificação de Cristo. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui, a cruz, ela vai exigir de nós reverência, temor e gratidão. Se até a natureza reagiu, o universo reagiu, o véu se rasgou, a terra tremeu, o céu se escureceu e as rochas se partiram, isso nos ensina que nós não podemos tratar a cruz de forma indiferente. Nós não podemos tratá-la como algo comum. A cruz não é um símbolo religioso qualquer. A cruz não é um objeto de superstição que nós colocamos no pescoço, que nós penduramos na parede. Ela é o local onde Deus Santo tratou seriamente com o pecado meu e com o seu. A nossa adoração precisa ser reverente. A nossa vida deve refletir com gratidão contínua. O nosso culto, a nossa oração, a ceia que nós participamos não podem ser encarados como ritos vazios, mas como resposta ao sacrifício que abalou os céus e a terra. A cruz, ela exige de nós reverência, temor e gratidão. Segunda aplicação, o véu que foi rasgado é um chamado para uma vida de comunhão, não uma vida de religiosidade. O véu separava Deus dos homens. Quando ele se rasga, Deus está dizendo, por meio de Cristo, o acesso está aberto. Isso é mais do que o acesso à salvação. É um chamado a viver comunhão constante, não preso a formalismos, não preso a religiosidade, rituais vazios ou uma religiosidade morta. Como temos cultivado, irmãos, a nossa vida de oração, a nossa leitura, a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos viver como se o véu ainda estivesse de pé. Não podemos viver distante de Deus, ocupados com as coisas do mundo, mas ausentes da presença de Deus. Não podemos viver ocupados com as coisas do mundo, mas distante da presença do Senhor. O véu está rasgado, mas quem é que se aproxima? Quem é que, como diz o escritor de Hebreus, tem essa intrepidez, essa coragem? Esse é o estímulo, a exortação que a palavra de Deus nos faz, com intrepidez, com coragem, com o desejo de se aproximar, sabendo que não existe essa condenação e essa limitação para estarmos na presença do Senhor. E esse acesso ao véu é manifestado através de coisas simples, através da nossa vida cotidiana, alimentando e sendo nutridos com a palavra de Deus, com a vida de oração, com a comunhão pública no culto. O véu foi rasgado para vivermos uma comunhão e não uma vida de religiosidade. Nós não podemos viver como se o véu ainda estivesse de pé. Jesus, ou melhor, o véu não será rasgado novamente. Então não vamos costurar, irmãos, esse véu. Viver afastado da presença de Deus é como se nós estivéssemos costurando novamente esse véu. É como se nós estivéssemos novamente criando uma barreira para estarmos na presença do Senhor. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, eu não quero estar perto do Senhor. Deus abre as portas, mas nós vamos lá e fechamos. O véu é um chamado para uma vida de comunhão.
não de afastamento. Terceiro lugar, irmãos, a cruz é a derrota do pecado, a cruz é a derrota do diabo, a cruz também é a derrota do mundo. Vivamos, então, como pessoas que foram libertas pela cruz. Vivamos como pessoas que verdadeiramente foram alcançados por essa liberdade. Como diz Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os terremotos, as pedras fendidas, os sepulcros abertos são sinais de que o reino das trevas estava sendo abalado. Portanto, viver preso ao pecado, dominado por vícios, por incredulidade, pela frieza espiritual, pela mentira, pela ira, pelo egoísmo, é viver como se a cruz não tivesse sido suficiente. Praticarmos, vivermos nas mesmas obras que tínhamos antes, é uma afirmação. É como se nós estivéssemos dizendo que a cruz de Cristo não foi suficiente para nos libertar de tudo isso. Pelo contrário, ela é mais do que suficiente. Pelo contrário, ele é o único caminho para que nós não vivamos mais nesse meio. Vamos lutar contra o pecado, não com a força própria, mas na certeza de que a vitória vem da cruz. Não vamos aceitar uma vida de derrota espiritual, quando Cristo já diz, na cruz, eu venci. Na cruz, Jesus já venceu. A cruz é uma derrota, irmãos, do pecado, do diabo e do mundo. Não vamos viver como se ainda estivéssemos presos, cativos a este mundo. E, em último lugar, para nós concluirmos, a cruz representa juízo e também salvação. O centurião, os soldados olharam os sinais e tremeram. Eles reconheceram, mesmo que parcialmente, que aquele era o Filho de Deus, que aquele na cruz era o Filho de Deus. Isso é um alerta para nós. Nós não podemos olhar para a cruz e simplesmente observar, ou olhar, mas devemos nos olhar e se curvar com fé, com arrependimento e com adoração. Se até os soldados que não conheciam as Escrituras tremeram diante do que viram, quanto mais nós que ouvimos o Evangelho, entendemos as Escrituras e sabemos quem é Jesus, não deveríamos nos render agora para esta cruz, para esse sacrifício? O texto que que o pastor Paulo tem dito constantemente aos domingos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. A mensagem que nós estamos ouvindo hoje, irmãos, é um chamado para reconhecermos esse ato salvífico, esse ato glorioso, porque a cruz, ela representa salvação e ela representa juízo. A cruz é um chamado para o arrependimento, por isso, creia, arrependa-se, volte para Cristo. A cruz, ela não foi uma derrota. A cruz, ela é um símbolo de vitória. A mesma cruz que rasgou o véu e abriu acesso também traz juízo àqueles que desprezam o Filho de Deus. A palavra do apóstolo Paulo em Coríntios 1,18 é: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Qual a resposta que nós vamos dar ao chamado que o Senhor tem feito para mim e para você hoje? Qual o chamado que nós vamos dar à palavra da cruz? Que efeito ela vai ter nas nossas vidas? Um efeito de salvação ou um efeito de condenação? A cruz é o divisor de águas, irmãos. Não podemos buscar outro meio, não buscamos outra alternativa, não podemos ficar no muro. Qual é a resposta que nós vamos dar ao chamado da cruz? Hoje, diante dos sinais da cruz, nós temos duas escolhas: ignorar e permanecer morto em nossos pecados, ou nos encurvarmos e declarar como aquele centurião: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Estes, irmãos, são sinais da vitória de Cristo na cruz. E que esta palavra possa surtir efeito nas nossas vidas. Vamos orar.